Boa noite, meus queridos irmãos e amigos que nos assistem aí pela internet. É um prazer estarmos de volta aqui nesse domingo e podermos compartilhar da palavra de Deus. Abra a sua Bíblia em Salmo 146. Salmo 146 é um salmo que fala da fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. Salmo 146. Acompanhe a leitura aí na sua Bíblia. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sair-lhes o espírito, e eles tornam ao pó. Neste mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva. Porém, transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse domingo. Estamos na tua presença para compartilharmos da tua palavra. Que o teu Santo Espírito nos oriente, nos ilumine, para que possamos entender aquilo que o Senhor já tem preparado para nós. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos ouvintes, a esperança vence o medo. Já estamos há aproximadamente 1 mês e meio distantes uns dos outros. Me lembro que nós tivemos aqui na igreja um acampa dentro com os adolescentes. Foi no dia 13 de março, uma sexta-feira, quando, naquele mesmo dia, à tarde, o governador do Rio, nosso governador, deu férias para as escolas. No domingo, dia 15, tivemos nosso culto aqui normal, com aquelas restrições de contato, não nos cumprimentarmos, e daí por diante não nos encontramos mais desde o dia 15. E nesse 1 mês e meio, tantas promessas são feitas pelos nossos governantes, de que isso vai acabar, e esperamos que acabe sim, claro. Outras promessas que em breve encontraremos uma vacina, e queremos que isso aconteça, sim, mas não devemos colocar toda a nossa esperança nos nossos governantes. Devemos respeitá-los, sim, a Bíblia nos orienta isso, devemos obedecê-los, sim, devemos orar por eles, sim, mas não devemos colocar nossa esperança toda em homens. E é essa mensagem do Salmo 146. Em primeiro lugar, que nós destacamos nesse salmo, nossa esperança está no Senhor, nosso Deus, por causa de quem Ele é. Isso precisa ficar claro. Não pelas coisas que Ele faz, mas por quem Ele é. Os salmos de 146 até o 150, eles começam e terminam com a exclamação aleluia.
são salmos que incentivam o povo de Deus a louvá-lo. Mas este louvor não é oco, não é algo mecânico, é um louvor verdadeiro. E esse louvor precisa ter uma razão. Toda vez que a Bíblia nos incentiva a louvar a Deus, ela nos explica o porquê. No Salmo 150, versículo 2, tem um porquê aí, ó. Louvai-o pelos seus poderosos atos feitos. Louvai-o consonante à sua muita grandeza. Em outras palavras, Deus merece o nosso louvor por causa das grandiosas obras ou da grandiosa obra de salvação. O que ele faz, e por causa da sua grandeza e por causa de quem ele é que nós devemos louvá-lo. Estes são exatamente os motivos pelos quais o salmista declara no verso 2. Acompanhe aí o verso 2. Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. E ele explica o motivo desse louvor nos versos seguintes. Lá no verso 5 e 6, tem os motivos pelo qual o salmista louva o Senhor. Diz assim o verso 5 e 6, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. O que o salmista está dizendo aqui? Ele está dizendo que não dá para colocar nossa esperança no homem. Não dá para colocar nossa esperança nos pensamentos, nos desígnios humanos, nem no homem mais importante que existe na face da terra, pois não há salvação neste homem. Não há salvação no Filho do Homem, diz o texto do Salmo 146. Ou seja, em nenhum ser humano há salvação. Se colocarmos nossa esperança num governante, num presidente, num governador, que seja, num ser humano qualquer, estamos nos enganando, pois não há salvação nele. O salmista, ele coloca em nossa frente o grande contraste entre o homem, em quem não há salvação, e o Senhor que salva. Versículo 5 diz, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, seu socorro, sua proteção, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Em outras palavras, muito feliz é aquele que coloca sua esperança em Deus, que já múltiplas vezes tem se revelado como Deus que salva. Ele é o Senhor. A palavra do Senhor, a palavra Senhor, melhor dizendo, se a gente observar, pelo menos na minha versão, ela está toda em maiúsculo, significando o Deus do pacto, o Deus que promete e que cumpre. O pacto é uma declaração de Deus. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito e da servidão. É o Deus que cuida, é o Deus que cuidou do seu povo no deserto, em toda a peregrinação, em todo o Velho Testamento, e é o Deus que cuida hoje dos seus. Devemos colocar nossa esperança não em homens, mas em Deus que há salvação. O salmista explica por que Deus pode salvar e o homem não. No texto ele explica isso. A razão é que Deus é criador e o homem apenas criatura. Olha o versículo 6. Fez os céus e a terra, o mar e
tudo que neles há. Literalmente, o versículo 6 diz que Deus faz os céus e a terra. Podemos traduzir esse texto assim: Deus está fazendo. Em outras palavras, a criação não é algo que Deus tinha condições de fazer muito tempo atrás, mas agora ele não consegue mais. Não, Deus é aquele que faz, Deus é aquele que continua criando, ele é o Criador, e isto é isso que o salmista quer dizer. Deus não era criador, Deus é o Criador. E o homem? Quem é o homem? Quem somos nós? Versículo 4. O homem é pó. Se o espírito sair deles, quando eles morrerem, e eles tornarem ao pó, neste mesmo dia perecem todos os seus desígnios, todos os seus pensamentos, todas as suas obras morrem junto com ele. O salmista nos lembra das palavras de Deus depois da queda. Tu és pó, e ao pó tornarás. Isso nos leva a uma outra razão porque devemos somente confiar no Senhor e não ao homem. Nós vimos que a primeira razão era que Deus salva e o homem não. A segunda é que Deus é criador e o homem criatura. E a outra razão, Deus é eterno e o homem apenas pó mortal. E isso é bem significativo. O que adianta colocar nossa esperança num ser mortal? O que adianta colocar nossa esperança numa pessoa que está aqui hoje e amanhã não estará mais? No dia em que ela morre, tudo isso acaba. Deus, porém, é eterno. E o final do versículo 6 nos mostra isso. Ele mantém para sempre a sua fidelidade. E o versículo 10, acompanhe aí na sua Bíblia, explica melhor isso. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. E isso é motivo para celebrarmos. Isso é motivo para nos alegrarmos. Isso é motivo para festejarmos. O salmista chama a atenção do povo de Deus para essa questão da eternidade do Deus a quem servimos. Ele chama a atenção do povo de Deus para o Deus do pacto, o Deus que cuida e que protege para sempre, o Deus da aliança, que não tem um mandato aí de 4 anos. É um Deus eterno, é um Deus que cuidará sempre dos seus, usando a mesma frase de John Piper, né? Quer morramos, quer vivamos, Deus estará sempre conosco, para sempre, tanto na vida quanto depois, quando morrermos. Hoje, nesses dias difíceis que estamos passando, Deus nos chama a colocar nossa esperança somente nele. Ele nos adverte que não devemos colocar nossa esperança num ser humano que não tem poder para salvar. Não devemos colocar nossa esperança em nenhuma criatura. Não devemos colocar nossa esperança em alguém mortal. Deus usa pessoas. Deus usa pessoas. Ele institui sobre pessoas autoridade. Nós lemos isso em Romanos capítulo 13. Sim, por meio dessa autoridade, Deus nos governa. Sim, não é lícito colocar nossa confiança nos meios que Deus usa. Então, nós precisamos confiar em Deus, mas que Ele está no comando de toda a história, que Ele coloca os governantes aonde eles estão? Sim, devemos colocar nossa confiança no Senhor e não em homens. Temos um Deus que salva, temos um Deus que é poderoso, Criador, temos um Deus que reina para sempre.
os planos de Deus nunca acabarão, pois o reinado dele nunca se acaba. Então, essa é a razão do Salmo. Nós devemos colocar nossa esperança no Senhor. Esse foi um primeiro ponto. O segundo ponto, em segundo lugar, a nossa esperança está no Senhor, nosso Deus, por causa do que Ele faz. Enquanto a nossa esperança está no Senhor por quem Ele é, agora, num segundo momento do Salmo, a gente percebe que a nossa esperança está no Senhor pelo que Ele faz. Os últimos versículos do Salmo descrevem várias obras de Deus. Agora, preste atenção em que tipo de obra o salmista destaca. Versículos 7 até o 9. Deus age em favor dos oprimidos, os famintos, os presos, os cegos, os abatidos, os justos, os peregrinos, o órfão, a viúva. Em outras palavras, Deus age em favor de pessoas mais vulneráveis, as pessoas que mais precisam de esperança. Agora, quando será que a gente pode perguntar, né? Quando será que Deus age em favor dos vulneráveis e dos desesperados? Qual é esse momento? Será que Ele apenas promete ajudá-lo no futuro? Por que alguns vulneráveis estão com dificuldade agora? Começam a surgir perguntas. Será que Ele vai ajudar só de vez em quando tiver tempo? Ao contrário. Os verbos do versículo 7 e 9 mostram que Deus sempre está ajudando os aflitos e sofridos. Literalmente, deveríamos traduzir assim, fazendo justiça aos oprimidos, dando pão aos que têm fome, libertando os encarcerados, abrindo os olhos dos cegos, levantando os abatidos, amando os justos, guardando o peregrino, amparando o órfão e a viúva. Ele é assim. O nosso Deus, Ele é assim. Ele cuida o tempo todo. Ele não vive cuidando de coisas grandiosas do universo e só de vez em quando lembra dos aflitos. Não, Ele sempre atua em favor dos seus. Quem é como o nosso Deus? Quem é como Ele? Não há nenhum ser em todo o universo que se iguale a Deus. Talvez um governador humano, né, digamos assim, possa sair da pobreza e alcançar o poder, mas o nosso Deus, em Jesus Cristo, deixou de lado a sua riqueza, deixou de lado a sua glória e tornou-se pobre e aflito, nascendo nessa terra e compartilhou a miséria, a nossa miséria aqui neste mundo. Ele fez isso para nos tirar da verdadeira miséria, para nos tirar dessa miséria. Ele fez isso para trazer uma justiça a nós, que não apenas é externa, mas uma justiça profunda e eterna. Jesus morreu não somente para cuidar das nossas necessidades nesta vida, mas que também nos alimenta e sacia a nossa vida eterna. Jesus morreu não para nos tirar apenas de uma prisão física e temporária, mas para nos libertar da escravidão do diabo. Jesus morreu não para abrir os nossos olhos daqueles que estão andando nas trevas, que não conseguem enxergar a realidade, que somente a verdade, a verdadeira vida, melhor dizendo, está em Deus. Jesus morreu para levantar de novo o homem miserável que se jogou numa miséria tão profunda que não havia saída. Essa é a grande obra de Deus, a morte de Jesus Cristo por nós. Jesus morreu para acabar com as consequências do pecado, para tirar o desamparado e solitários da solidão e os fazer parte da família de Deus. É assim o nosso Deus. Quem é igual a Deus? Esse é o Deus que cuida de nós, é um Deus que nos dá salvação, uma salvação completa, uma salvação que nos dá esperança de dias melhores
de um dia alcançarmos o céu. Mas tem mais. Jesus está trabalhando no céu, preparando um lugar para nós. Um lugar onde viveremos para sempre e nunca mais passaremos nenhum tipo de fome. Jesus nos libertará dessa opressão deste mundo e nos levará para a glória através do seu sacrifício. É assim o nosso Deus, é assim o Deus que nós servimos, é assim o Deus que devemos confiar. Ninguém rouba esse poder dele, ninguém se iguala a ele. Ele é um Deus da justiça, é um Deus que cuida do justo. Mas no versículo 9, nós temos aí uma palavra para aquele que não é justo, para o ímpio. Deus transtorna o caminho dos ímpios. Então, à medida que Deus cuida do justo, aquele que não quer saber de Deus, aquele que está na contramão dos desígnios de Deus, diz o versículo 9, Deus transtorna, Deus torna o seu caminho difícil, o caminho do ímpio. Onde está a sua esperança? Onde você está colocando a sua confiança? Onde está a sua esperança para um mundo melhor? Em você mesmo? Nos planos e sonhos dos homens? Nos seus próprios sonhos? No presidente? Na ONU? No Ministério da Saúde? Onde está a sua confiança? Onde está a sua esperança? O texto do Salmo diz que bem-aventurado é aquele que tem no Deus de Jacó, por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Todo aquele que tem aquela esperança pode dizer, a esperança no Deus de Jacó pode dizer, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver, pois nele viverá para sempre. Aleluia. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo aplique essas palavras em nossos corações e que nos dê um bom entendimento da sua palavra. Vamos orar? Santo Eterno Deus, muito obrigado por esta mensagem. Muito obrigado porque o Senhor é poderoso, o Senhor cuida de nós e a nossa esperança precisa estar no Senhor, que fez os céus e a terra, no Senhor que fez um plano maravilhoso para nós, que foi enviar o teu Filho Jesus Cristo para morrer e ressuscitar, nos dando assim a salvação. Que o Senhor nos abençoe durante toda essa semana, que a tua graça, a tua paz seja derramada sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você durante toda essa semana, te abençoando, te guardando, em nome de Jesus. Amém.